A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio e hoje vamos meditar no capítulo 24 e no versículo 16, que nos diz o seguinte: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegamos nesse texto sagrado, nós vemos o Senhor dando uma instrução que mudaria a mente das pessoas que ouviam os conselhos do Senhor, pois eles estavam acostumados a verem os filhos ou as gerações seguintes sendo responsabilizadas pelos seus erros. É comum nós encontrarmos na Bíblia Sagrada o Senhor dizendo que traria algum dano sobre a família de alguém que cometeu algum erro na sua caminhada e aquela pessoa apresenta um comportamento de alguém que está contente pelo fato de o Senhor poupar o seu tempo de ser responsabilizado por aquele erro. Mas o Senhor agora vem dizendo que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um será responsável pelo seu próprio pecado. E nós vemos o Senhor novamente falando deste assunto através do profeta Ezequiel, quando ele diz que a alma que pecar, esta morrerá, porque as pessoas, elas viviam com este pensamento que os filhos ou as gerações seguintes seriam responsabilizadas. Então, a palavra do Senhor aqui neste texto vai nos dizer o seguinte: quando nós erramos, quando nós pecamos, nós seremos responsabilizados pelo nosso próprio pecado. Ou seja, ainda que o nosso pecado ele possa trazer algum tipo de dano à nossa família, ainda que o nosso pecado possa trazer dor àqueles que estão à nossa volta, mas o nosso pecado terá uma cobrança específica sobre as nossas próprias vidas, ou seja, o resultado do pecado, o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Ou seja, o resultado, a consequência do pecado é uma separação da pessoa com Deus, e a pessoa que comete o pecado, esta estará afastada da comunhão com Deus e ela só pode regressar em meio ou após ao arrependimento, a confissão do seu pecado, enquanto ela estiver alheia à reestruturação da sua vida espiritual, ela está afastada da comunhão com Deus e isso lhe trará um dano eterno. É interessante nós refletirmos acerca deste assunto, porque tem muitas pessoas que elas vivem uma vida dissoluta, como diz a Bíblia Sagrada, e não preocupa-se em viver de maneira agradável ao Senhor, mas vive aproveitando todos os prazeres que este mundo ele nos oferece e esquece-se de que as decisões do tempo presente trará impacto na eternidade. Ou seja, a Bíblia nos revela, nos mostra que
queiramos nós ou não, nós temos uma vida que foi feita para viver eternamente. E o destino da nossa vida e a maneira como vamos viver a eternidade depende exclusivamente das decisões que tomamos no tempo presente. E a Bíblia diz que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, viva a sua vida de maneira que você possa viver eternamente. Pois a Bíblia diz lá no Apocalipse que haverá o momento em que todos aqueles que morreram sem Cristo, que morreram em pecado, irão ressuscitar para apresentar-se diante do juiz, e o juiz confirmará a sua sentença e o destinará, diz a Bíblia Sagrada, para o lago de fogo que está reservado para Satanás e os seus anjos. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que esta é a segunda morte, ou seja, a primeira morte foi quando a pessoa escolheu viver de forma dissoluta e desagradável a Deus, e a segunda morte é quando ela ressuscitará, será colocada diante do Senhor, receberá a confirmação da sua sentença e estará eternamente distante do Senhor e em sofrimento. Mas a Bíblia nos revela que quando nós decidimos servir a Deus, servir o Senhor, fazer o que é agradável a Ele, nós nem chegaremos a este dia, pois a Bíblia diz que aqueles que morrerem estando em Cristo de forma agradável ao Senhor irão ressuscitar para se encontrar com o Senhor e não participará deste juízo final que destinará aqueles que nele estiverem para a eternidade sem o Senhor. Que nós possamos ter consciência de que é melhor, diz a palavra do Senhor, perder a nossa vida no tempo presente e viver nos desfazendo de todos os prazeres deste mundo e ganharmos a eternidade, do que nós vivermos aproveitando tudo o que este mundo nos oferece e perder a eternidade com o Senhor. Que o Senhor possa lhe fazer refletir e compreender que o melhor de nossas vidas está na comunhão com Deus. Mas esta comunhão com Deus, ela não prevalece se mantivermos uma vida de pecado. Que o Senhor nos ensine a viver cada dia para agradá-lo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que em nome de Jesus você tenha prazer em servir a Deus e você venha, de fato, compreender que o melhor de Deus está na nossa comunhão com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.